Prosseguindo com a leitura do tópico Tentativas de Modernização da Administração Pública Brasileira, o Decreto-Lei nº 200 de 1967, considerado por muitos o primeiro passo rumo à administração gerencial, e o Programa Nacional de Desburocratização, oriundo do PND, originário do Plano Nacional de Desburocratização. Em 1969, assume o governo Médici, de caráter centralizador e desenvolvimentista, utilizando recursos emprestados via Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, realizou grandes obras e foi responsável pelo milagre econômico, maior período de crescimento da história brasileira, com taxas superiores a 10% ao ano. Por exemplo, em 1973, a economia brasileira atingiu o pico do crescimento, um crescimento de 14%, extraordinário crescimento. Dentre suas principais obras do milagre econômico, governo Médici, destacam-se a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém e a Ponte Rio-Niterói. No entanto, houve aumento intensivo da desigualdade social, aumento da pobreza, aumento da inflação e explosão da dívida externa. Afinal, o milagre econômico foi financiado com moeda estrangeira, moeda sobre a qual o Brasil não tem controle. Em 1979, Hélio Beltrão assume o recém-criado Ministério Extraordinário de Desburocratização, com a proposta de mudar a administração pública de forma a direcioná-la para o atendimento das demandas do cidadão, ou, no dizer de Beltrão, retirar o usuário da condição colonial de súdito para investi-lo na condição de cidadão, destinatário de toda a atividade do Estado. Atenção! É a primeira vez que um plano e programa oficial de governo procura direcionar as ações administrativas para o atendimento aos cidadãos. O Programa Nacional de Desburocratização, elaborado pela CEMOR e instituído pelo ministro Hélio Beltrão, através do Decreto número 83.740 de 1979, visava ao aumento na eficiência e à economia de recursos, por meio da melhoria dos processos administrativos, além, é claro, de atender às demandas do cidadão e conter a expansão da administração indireta. Atuou, primeiro, na simplificação de procedimentos e na eliminação de informações desnecessárias. No início dos anos 1980, o Programa Nacional de Desburocratização direcionou suas ações para a desestatização através de privatizações. Pretendia transferir para a iniciativa privada as atividades e serviços não essenciais. O governo atuaria no fomento e no apoio e manteria as atividades de controle.
Programa Nacional de Desburocratização, 1979. Num primeiro momento, houve a simplificação de procedimentos administrativo-burocráticos. E num segundo momento, a desestatização, privatizações. Esse decreto número 83.740 criou dezenas de medidas simplificadoras das relações do cidadão com a máquina administrativa, eliminação de atestados de vida, de pobreza, de residência, de idoneidade moral, exigência de reconhecimento de firma ou autenticação de documentos, e instituiu importantes inovações como o Estatuto da Microempresa e os juizados de pequenas causas, mais tarde transformados em juizados especiais. O Programa Nacional de Desburocratização, segundo Wilson Grangeiro, perseguia os seguintes objetivos: a. Contribuir para a melhoria do atendimento aos usuários do serviço público. B. Reduzir a interferência do governo na atividade do cidadão e do empresário e abreviar a solução dos casos, mediante a descentralização das decisões, a simplificação do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e exigências cujo custo social e econômico esteja sujeito ao risco. Agilizar a execução de programas federais para assegurar o cumprimento dos objetivos prioritários do governo. Substituir, quando possível, o controle prévio pelo acompanhamento da execução e pela fiscalização dirigida, identificando-se e corrigindo-se eventuais desvios, fraudes e abusos. Potencializar a execução da reforma administrativa prevista no Decreto-Lei nº 200. Fortalecer o sistema de livre empresa, favorecendo as pequenas e médias empresas, e a consolidação da grande empresa privada nacional, para que ela possa receber encargos e atribuições sob a responsabilidade de empresas estatais. Já é o direcionamento para o processo de privatizações. Frear o excessivo crescimento da administração indireta através de contratos com empresas privadas capacitadas e convênios com órgãos estaduais e municipais. Conter a criação indiscriminada de empresas públicas, favorecendo e recomendando transferência para o setor privado, desde que respeitada a orientação do governo. Atenção! O principal objetivo do Programa Nacional de Desburocratização era conter a excessiva expansão da administração indireta. É isso. No próximo vídeo, concluiremos a leitura do tópico Tentativas de modernização da administração pública brasileira. O Decreto-Lei nº 200 de 1967 e o Plano Nacional de Desburocratização. Vamos lá, vamos estudar. Agradeçamos a Deus pelo privilégio de estudar. Amém.